Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje estive meditando durante a semana, tinha preparado um livro quase ninguém conhece, mas no decorrer da semana as coisas mudaram e eu venho trazer um ensino. O irmão Andrés me socorreu hoje, ninguém deu ainda do esboço, mandei tudo pro celular para ele. Ele imprimiu para mim uma benção. Em Salmo 43. Queria agradecer também a vida do nosso pastor, todos os membros da nossa igreja, que, como o pastor falou, realmente a nossa igreja está ficando uma maravilha. A gente voltou novamente a fazer as transmissões, vamos estar com conteúdos novos, vamos estar gravando vídeos durante a semana com a dirigente, com presbíteros, para trazer uma palavra para a gente estar postando durante a semana, tanto no nosso Facebook quanto no nosso canal do YouTube, amém? Quem encontrou, amém? Amém. No livro de Salmo 45, de Davi, no versículo 1 começa assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, responda-me segundo a tua vontade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque nenhum vivente se justificará perante ti. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, prostrou-me até o chão, tem-me feito habitar em trevas como os que já morreram. Pois que o meu espírito se angustiou dentro de mim, e o meu coração em mim está desolado. Trago à memória os dias antigos, considero todos os seus feitos, medito nas obras das suas mãos. Estendo as minhas mãos a ti, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Amém? Pode se sentar, dando glória para Jesus. Aqui é uma passagem que o salmista fala de Davi, e às vezes muitos de nós acreditamos que às vezes que os vales que a gente se encontra, os vales que a gente passa, são apenas para nos causar tristeza, né? Mas a gente esquece que os mesmos os vales que cercam a nossa vida, ela tem finalidade determinada por Deus. Muitas vezes a gente acha que vales é só, a gente só vai passar por vales e a gente não vai conseguir sair daquela tristeza, angústia. Mas muitas vezes a gente tem que pensar também que provas são dadas por Deus, porque Deus sabe a capacidade de cada um. Deus conhece o coração, sabe da sua necessidade. E o vale é um lugar que às vezes é do melhor lugar para você se encontrar, se achegar com Deus. Porque quando a gente está aqui na igreja, lendo a palavra, ou a gente está viajando, gastando, a gente tem muitas das vezes somos humanos, somos falhos. A gente às vezes até esquece de sair de uma viagem, muitas vezes esquece de orar. Mas vai pensando na diversão que vai proporcionar aquela viagem. Mas só pensando na diversão que vai proporcionar alegria. Mas muitas vezes a gente esquece. Por alguns momentos, alguns minutos a gente esquece. E o vale é um lugar que a gente tem um encontro com Deus, de experiências novas, amadurecimentos, de conserto e respostas das orações que a gente faz. É nesses momentos que como eu falo, quando a gente se encontra em tristeza e angústia, é ali quando a gente se aquieta, se fecha a porta do quarto, vai orar. Às vezes está passando por provações, por provas, coisas que você acha, fala, Senhor, não vou suportar, não vou aguentar. Ele tem um impacto. Muitas vezes quando a gente perde um ente querido mesmo, muito querido, próximo, um pai, um filho, a gente acha que não vai suportar, mas é aí que a gente se achega com Deus, cria e ganha novas experiências com Ele. E aqui no Salmo 43 eu aprendi que Davi, ele era perseguido, ele passava por prova, por necessidades
mas ele sempre clamando a Deus. E por isso que eu falo, irmãos, a gente às vezes não pode desperdiçar o vale que a gente vai entrar. A gente não pode falar que não é de Deus. Às vezes das provas que a gente passa, a gente acha que não é determinada por Deus. E muitas das vezes Deus, não é que Deus coloca, mas Deus permite a gente passar por provas para a gente se achegar, se encontrar com Ele, ganhar experiência com Jesus, com Deus, e amadurecer na presença de Deus. E esse vale é o mesmo vale de Davi, como o mesmo Davi passou por vale, por provas. E a própria Bíblia diz que Davi, segundo a Bíblia diz, é um homem sempre no coração de Deus. Mas, mesmo assim, Davi precisou passar por vale. E esse foi o momento da sua vida em que nasceu o Salmo 143. Porque Davi começa a clamar, começa a conhecer, se achegar a Deus. E eu separei alguns itens aqui para estar trazendo, que no vale a gente encontra sofrimento, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é um dos piores coisas que a gente encontra no vale, nas provas, é o sofrimento. E durante as provas não é um lugar fácil. O vale não é um lugar fácil da gente viver. Muitas das pessoas, eu aqui acredito que nenhum de nós, irmãos, quem é que quer passar por provas? Ninguém quer passar por provas, todo mundo quer só bênção. Só que às vezes é necessário a gente passar por provas. Mas é muito pouco desejado. Eu mesmo não queria passar por necessidade, não queria ter passado as provas que eu passei. E eu sei que eu tenho muitas provas para passar. E quando a gente começa a caminhar com Deus, quando a gente começa a caminhar naquele segmento reto, fala assim, é a palavra de Deus, eu tenho que levar a palavra de Deus, as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus, irmãos. A gente começa a ser apedrejado, como aqui já foi falado muitas das vezes, que a gente começa a dar frutos. E quando a árvore começa a dar fruto, começa a levar pedradas. Eu tenho certeza que às vezes a gente passa na beira do boteco, às vezes, que eu mesmo não sou de frequentar boteco, aqui mesmo eu nunca frequentei bar, mas muitas vezes a gente passa e fala assim, ah lá, está lá na igreja só de fachada. Muitos irmãos passam por isso. Às vezes quer um conserto, quer um caminho novo com Deus, mas aqueles que estão à frente não acreditam na mudança. Muitas vezes até se achegarem e ver que aquele que transforma, que faz milagre, muda a vida de qualquer um, é difícil. Eu separei entre itens também, irmãos, para estar trazendo este culto hoje. E no versículo 3, se a gente prestar atenção, fala assim, ó: pois o inimigo perseguiu a minha alma, prostrou-me até o chão, tem me feito habitar em trevas, como os que já morreram. O inimigo, ele tem perseguido a nossa alma, principalmente quando a gente muda o roteiro da nossa história, quando a gente decide aquilo que a gente quer, que é o que Deus quer, agradar a Deus, segundo Davi, segundo o coração de Deus, segundo um homem, segundo o coração de Deus. E Davi, aqui conta que Davi, ele é perseguido dos seus inimigos de forma que ele se sente até a beira da morte. E seus inimigos, eles estavam atarefados na tentativa de prejudicá-lo, assim como o inimigo, ele é astuto. Não é só Davi, é nos dias atuais, nos dias de hoje, ele também faz isso. E o único destino que Davi enxerga neste momento é o sepulcro, um lugar onde não há luz nem vida alguma. É um lugar que parece não ter saída e não ter solução. É por isso que muitas vezes quando a gente entra em provas, quando a gente fala biblicamente, a gente começa a passar por vale. E às vezes a gente quer se esconder, não quer contar nada para ninguém, às vezes esquece, não quer nem buscar a presença de Deus, a gente quer ficar quietinho. Fala, Senhor, estou sendo atacado de todos os lados, de todas as formas. São processos, como se diz, pessoas não começam a falar da vida da gente. Isso é o que mais vai ter na vida do crente. É pessoas apontando, irmãos. Infelizmente, né?
E no versículo número 4, o salmista escreve assim: que pois que o meu espírito se angustiou dentro de mim, e o meu coração em mim está desolado. Um horror extremo que Jesus sofreu, né, no mundo. O meu espírito se desanima por conta dos seus inimigos. Davi, então, ele perde todo o ânimo de viver pelo desespero que ele passa. Quem aqui já não teve, passou por momentos da vida e falou assim: eu não quero mais viver, eu não suporto mais, eu não sei, o Senhor pode me levar. Eu tenho certeza que muitos irmãos, que eu sou prova viva, que já passei por esses momentos. Momentos em que eu queria desistir de tudo. Falar: Senhor, chega, eu não aguento mais. É muita coisa para mim. Está muito difícil para mim. Eu tenho certeza que muitas das vezes, irmão, não só eu, o irmão Denise também já passou por isso. O pastor Marcos também já passou. Fala: Senhor, chega. Às vezes eu penso nas bênçãos, nas promessas que estão lá na frente. A gente fala: chega, eu não aguento mais. O fardo está pesado demais. Só que Davi não desistiu. Ele pensou, ele até passou por esse momento. No versículo de número 7: responda-me depressa, ó Senhor, pois que se deprime o meu espírito. Não escondas o teu rosto de mim, para que eu não venha a ser semelhante aos que descem a sepultura. Davi então começa a clamar aqui, irmãos. Ele clama para Jesus: responda-me depressa. Ele pede uma resposta, porque ele já estava angustiado, ele tinha desistido de viver. Então ele pede que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo responda a ele, mas é depressa. Responda-me depressa ao Senhor. Ele clama, ele pede para o Senhor, porque esse é um dos sofrimentos do vale. Apressa-te em responder-me, Senhor. A sensação em que o salmista tem é que Deus tinha escondido, tinha se afastado. Aqui, se vocês prestam atenção, Deus não responde Davi até aqui. Então o salmista escreve a passagem de Davi como se Deus tinha se escondido de Davi, enquanto ele mais precisava de uma imediata intervenção divina. Parecia que Deus mantinha-se aparentemente diferente, enquanto os homens ímpios atacavam o inocente. Quantas vezes também, irmãos, a gente começa quando a gente não tem mais saída, já passou por achando o fardo pesar demais e começa a clamar. E às vezes o Senhor se oculta para ver até onde a gente suporta, mas Ele vai responder, porque Ele sabe o vale que Ele dá para cada um. Ele sabe, Ele já conhece a tua capacidade. Ele sabe por tudo que você é capaz de passar e sair. Porque Deus Ele conhece, como se diz, um grão de areia do tamanho, ou um grão do tamanho da mostarda, que é minúsculo. Conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. E essa aparentemente diferença divina que se parece, eu queria dizer que o Senhor apressa, se tu és Deus que aqui intervém, opera e age, então que faça milagre na nossa vida, pois não sei se posso suportar mais. Cada instante que passa a gente fica mais esperado. Só que o Cuticina tinha preparado uma coisa, irmãos, que era, eu ia trazer um estudo sobre Enoque, mas Deus Ele transforma, Ele fala de uma maneira diferente, que eu vim trazer sobre vale. Vou ensinar que a gente passa por vales, que a gente tem sofrimento nos vales, mas no final a gente vence no vale, porque muitas vezes o vale foi determinado por Deus como a gente não imagina que é. Mas até vale, até provas, até provações, é por Deus. Deus Ele permite, Ele sabe que você vai passar por isso. E no vale, irmãos, a gente também tem recompensas. Por isso que a gente não pode desperdiçar o vale que a gente passa. E quais são, Éder, essas recompensas que a gente passa no vale e ainda tem recompensa? Passa por prova e tem recompensa. Eu separei aqui também alguns itens para a gente ver. Um é o prêmio do arrependimento.
Porque no versículo 2 diz assim: e não entres em juízo com o teu servo, porque nenhum vivente se justificará perante de ti. Aqui se trata dos nossos pecados, irmãos. É o prêmio do arrependimento. O salmista, ele sentiu-se o seu pecado e ele pede a Deus que não seja muito severo ao julgá-lo. E ele clama pela graça de Deus. E ele sabe que a misericórdia do Senhor é a causa de sermos consumidos. A gente encontra também em Lamentação, capítulo 3, versículo 22. Os vales, ele tem uma maneira especial de fazer a gente refletir sobre a nossa relação com o Senhor. Porque é quando a gente se aproxima, começa a ter intimidade verdadeiramente com o Senhor, é quando a gente está em provas. Eu vou dar uma acelerada, irmãos. E tudo o que nos leva é um relacionamento mais íntimo com Deus, e a nada a gente começa a receber bênção. A gente está no vale, passa provas no vale, passa sofrimento, começa a vir as recompensas do vale. Porque quando a gente começa a se achega a Jesus, aí bate o arrependimento, a gente começa a se arrepender verdadeiramente, a gente começa a ser consumado pelo Espírito Santo. E o prêmio da lembrança fica no versículo número 5, que é: trago à memória os dias antigos, quando se deram todos os seus feitos, medito nas obras de suas mãos. Davi aqui tinha muitas lembranças das histórias do que Deus tinha feito por Israel e das grandes coisas que Deus tinha feito por Ele mesmo. Assim como a gente também, muitas vezes a gente está em momentos difíceis e a gente começa a lembrar: Senhor, mas naquela época era tão bom, naquela época o Senhor fazia pela igreja, o Senhor fazia por nós, o Senhor fazia pela minha vida, Senhor. Mas isso é um prêmio, a gente começa a recordar o quanto que Deus é bom para a nossa vida, o tanto que Deus, deixando mesmo você em provação, você consegue lembrar das coisas boas que Deus fez lá atrás. Como diz o versículo: trago à memória os dias antigos. E quando estamos no vale, precisamos de um novo encontro com o Senhor, por meio dessas lembranças dos seus grandes feitos que Ele faz pelas nossas vidas. O prêmio do encontro com Deus, eu coloquei no versículo número 6, que diz assim: estendo as minhas mãos a ti, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. O prêmio do encontro com Deus, como Davi sentiu no vale. Vocês acham que Davi se sentiu violência no momento que era perseguido? Às vezes a gente não tenta imaginar, a gente imagina ficção, aquilo que passa, aquilo que a gente assiste na televisão. Na novela que teve do Rei Davi, agora Reis, na Record, assisti alguns capítulos. Então a gente imagina que foi daquele jeito, mas é ficção, coisas que a gente pode imaginar. E ele se sentiu como uma terra sedenta, solo ressecado, rachado, ansiado pelas chuvas refrescadas que o céu traz. São sentimentos que totalmente dependem de Deus, como ele precisava naquele momento. Onde Deus é a única fonte que resta o mundo para saciar a nossa sede. E o seu vale, ele vai te levar a algum lugar que totalmente você depende do Senhor. Como foi falado na pregação da irmã, domingo, no culto das irmãs, uma palavra que ela falou, que relembrou agora nesse que eu escrevi, que os sentimentos de quem está dependente de Deus é a única fonte, e o seu vale ele vai levar a um lugar de total dependência de Deus. As provas elas vão te colocar, porque ou você vem, ela disse assim, você vem por amor, ou você vem pela dor. E ele disse assim: estendo as minhas mãos, os braços eram levantados com as palmas das mãos voltadas para cima. Estendo as minhas mãos.
Aquele era o gesto de um filho para o seu pai, como a gente faz também, o gesto quando a gente vai pedir alguma coisa dos nossos pais, né, irmãos? De um homem necessitado, que Davi estava necessitado de suprimento próprio, e era um gesto de um homem totalmente dependente da presença de Deus. O que a Bíblia nos traz sobre o vale? Em várias passagens na Bíblia. O vale é um aprendizado. No Salmo 119, versículos 71, diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Em Jó, capítulo 42, versículo 5 diz: a oportunidade de mais intimidade com Deus, com o ouvir os meus ouvidos ouvi, mas agora que vem os meus olhos. Deus, Ele disciplina quem considera filho. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: meu filho, não despreze a mim a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor, Ele disciplina quem, irmãos? Quem Ele ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O vale Ele direita a nossa vida. Em Hebreus também capítulo 12, versículo 11 ao 13 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém quer ser corrigido. Não é verdade, irmãos? É difícil, a gente não quer ser corrigido, a gente quer ver o nosso erro, mas a própria Bíblia diz que a gente necessita de correção. A gente necessita muitas das vezes de ficar aguardando. E aqui nosso pastor tem que nos disciplinar, tem que nos orientar, mas no momento de disciplinar a gente tem que ser disciplinado. A gente tem que escutar, porque aqui ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder. E a Bíblia diz que a gente tem que escutar o nosso líder, o nosso pastor. E ele diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas que seja curado. O vale ele abate a nossa pessoa, ele abate o nosso eu. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, diz sobre o espinho na carne de Paulo. Para quem mesmo vê o quanto Paulo sofreu, o quanto foi um vale para Paulo, e mesmo assim não desistiu, ele continuou no objetivo dele. E o que a gente tem que fazer quando a gente está em vale, quando a gente está em provação? Buscar a santidade. Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente devemos aproveitar o momento em que a gente está em prova, para se chegar à intimidade com Deus, para a gente descansar, descartar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. É o momento certo. Ali você vai ver o que é certo, o que você necessita e o que você não necessita, que é você e Deus, o íntimo. Então muitas vezes é preciso você passar por provações, para colocar longe todo o pecado. Falar: Senhor, isso está errado, realmente eu estou passando por isso, o Senhor está permitindo eu passar por isso, porque isso aqui está errado. Dar uma faxina, como a gente fala, em nossa casa, em nosso espírito espiritual, que o Espírito Santo possa reinar sobre nossa vida, nossa casa. Definir como o tempo de perdoar, de deixar as mágoas e fechar feridas abertas, e chamar o filho, o marido, a esposa para ajustar os pontos. Esse é o momento certo, é quando você está no vale, é quando Deus te coloca lá e fala assim: ó, agora eu vou te corrigir, e você vai entender o porquê que você está passando por provas. É o melhor momento. Muitas vezes, é por isso que o que a gente tem que fazer no vale? A gente passa por sofrimento, passa, a gente passa por necessidade, passa, só que depois vem a recompensa. A esperança no vale, porque em Salmo 46,
no versículo 1, diz que Deus é nosso refúgio no vale. Deus é nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Em Salmo 121, versículo 1, diz também: elevo os meus olhos para o monte, que é de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do que fez o céu e a terra. No vale você pode ter paz também. É um momento que a gente acha que é só aflição. Não. No vale você consegue ter paz no vale. Em João capítulo 16, versículo 33, a palavra diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No vale, foi no vale em que Sadraque, Mesaque, Abednego aprendeu sobre que Deus ele controla o fogo. É verdade? Foi no vale em que Daniel, pastor, aprendeu em que Deus ele fecha a boca do leão, ele fecha a boca do inimigo que está falando da sua vida, ele fecha a boca das más palavras que vêm contra a sua vida. É no vale que a gente aprende isso. Porque ali você vai vendo o que Deus pode fazer por você. Fala: Senhor, você me permitiu estar aqui, você já me corrigiu, agora eu estou vendo e descartando o que é bom e o que não é para mim. Maria e Marta aprenderam também que Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda mais, é no vale em que aprendemos as lições mais poderosas também. Lugar onde árvores crescem mais alto, é lugar onde a graça de Deus é o mais forte. O vale é onde a gente encontra o lírio dos vales, a brilhante estrela do amanhã, o Cristo ressuscitado. Por isso, irmãos, não desperdice o seu vale. Muitas das vezes você começa a passar por vales, você acha que é o fim. Senhor, eu não aguento mais. Você começa a clamar ao Senhor e às vezes você acha que Ele não está te respondendo. Ele não vai te responder, porque você necessita passar pelo vale. Você precisa passar por correção. Muitas das vezes você pensa em desistir. Mas para concluir, irmãos, em cima do horário, deu um adiantado. Eu gostaria aqui de dizer alguns pensamentos também errados que temos quando a gente está no vale e quando perdemos o que Deus está fazendo em nossas vidas por causa desses pensamentos. Quando a gente está em provas, que você vai desperdiçar o seu vale se você não acreditar que ele foi projetado por Deus para você. Cuidado, irmãos. Não é o suficiente dizer que Deus meramente usa as adversidades da vida. Muitas vezes a gente acha que estou passando por prova, mas não foi Deus que colocou. A gente desperdiça, joga fora esse vale, joga fora essas provas que vão passar. Mas não é suficiente, meramente o que Deus já fez, as adversidades da sua vida. Também devemos reconhecer que Ele as projetou para nós. A gente tem que reconhecer isso, porque Deus Ele conhece tudo, sabe tudo. Se o deserto não parar, então há nele um propósito de Deus por nós. Quando as provas persistem, é porque a bênção e a vitória é maior. Quando você acha que o Senhor não vai acabar nunca isso, a vitória é maior. É o reino do céu, a salvação, é bênçãos. Irmãos, eu já vou encerrar e vou deixar a seguinte numeração para aqueles que você vai desperdiçar o seu vale se você ficar com aqueles que não têm esperança. Deus ele usa nossos vales para ensinar aos que nos cercam que quem anda com Ele não vive sem esperança. A correção. Ele precisava daquilo. O vale é um lugar de santificação, de ser forjado, lapidado por Deus. É um lugar de sermos montados, até chegarmos à imagem semelhante do seu Filho, que somos parecidos com Cristo. No vale, irmãos, há uma ajuda no vale, esperança e caminho. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar que não tem mais saída, pense nesse ensino sobre o vale,
sobre todas as provações que estão sobre a sua vida, é porque Deus, Ele está contigo. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.